Você já reparou que seus filhos estão cada vez mais plugados na internet? Ao contrário de nós outros aqui que brincávamos nas ruas, a infância das crianças de hoje é quase 100% digital. Elas têm acesso a tudo em poucos cliques. Mas até onde isso é bom ou ruim? Quem esclarece as nossas dúvidas é o psicólogo clínico especializado no atendimento infantil, Tiago Tamburini. Fala, Tiago. Olá, como Obrigado vai? por ter vindo. Prazer é meu de estar aqui com esse convite. Ótimo. Fala a sua casa. Obrigado. Essa é uma coisa que sempre me preocupou também, viu? Até com os meus, com o neto, com tudo. Que, Tiago, hoje, as crianças, as adolescentes, vivem grudados, rapaz, na tela, uma coisa pavorosa. Celulares, que hoje sei lá, virou uma febre isso. 24 horas por dia. É uma maluquice. Isso dentro do convívio familiar, até onde esse hábito é saudável? Ninguém fala com ninguém mais. Complicado, né? Eu acho que é saudável até o momento em que se confunde com o vínculo familiar. Ou seja, vínculo familiar é uma coisa, o WhatsApp e o uso de tecnologia e celular é outra, né? Se a gente confundir isso com vínculo, a gente corre um risco danado. Então, eu acho que o maior problema hoje que as famílias enfrentam é acreditar que é possível substituir o vínculo por um contato via internet ou por qualquer coisa desse gênero, né? Ou seja, os celulares hoje são uma ferramenta, os jovens fazem dessa ferramenta um uso exagerado, mas um uso exagerado que é muitas vezes regado pela própria família, que estimula isso, inclusive dando o celular para eles, né? É comum a gente ver pais, mães desesperados dizendo: meu filho usa muito o celular, eu não aguento mais ver meu filho na frente do celular. Mas quem deu esse celular? Foi ele. Embora muitos pais, né, relutem em dar esses smartphones para os filhos, mas acabam cedendo. É engraçado isso. Existe uma idade melhor para isso, que os caras vencem por saturação dos pais. Não aguentam mais, acabam dando. Perfeito. Não existe uma idade específica. É claro que existe um bom senso, né? Uma criança de 5 anos de idade, obviamente, não vai ter competências para lidar com um smartphone, por exemplo. Mas o interessante é que a família possa observar o seu filho. Então, se eu der uma regra de idade aqui, eu vou estar negando a ideia de que crianças, que jovens, têm maturidades também diferentes. Então, é importante que a família observe quem é o seu filho, o momento que ele está e se já é a hora ou não dele lidar com essa tecnologia. A regra a partir do momento que ele entender que aquilo não é um brinquedo, passa a ser uma possibilidade. Mas, ainda assim, é importante que ele possa avaliar se é o momento do filho, com a maturidade que ele carrega, de ter uma tecnologia dessa nas mãos. Até porque, eu vou dizer, né, os pais são escravizados, estão dependentes do celular. A criança tende a seguir os passos, a imitar, sei lá, os pais, né? Sei lá, isso eu acho que é uma forma até de policiar os pais na hora de educarem os filhos, né? Eu acho que os pais precisam começar a entender que eles são fruto, eles são gestores dessa família e que eles não podem mais deixar a cargo da tecnologia, do celular, da internet, do computador, o problema que a família muitas vezes vive. Então, eu ouço pais dizendo assim: o meu filho não estuda porque ele passa o dia na frente do computador. O meu filho não estuda porque ele só fica com o celular na mão. Não. É porque ele não estuda que ele vai para o computador. É porque ele não estuda que ele vai para o celular. Antigamente, na década de 80, 90, era a televisão, né? Antes disso era a praça da região. Ou seja, não é o WhatsApp, o celular, o computador que tira o jovem dos estudos. Existe, né? Claro que existe esse clichê que a gente sabe, é uma tônica hoje, né? Não, mas não se pode sair na rua. Claro, na minha época eu ia jogar bola de gude, soltar pipa no meio da rua, que estava tudo certo. E era uma coisa absolutamente democrática, de A a Z. Rico, pobre, remediado, estava todo mundo junto na rua. Hoje, não. Porque se ele sair na rua, ele vai ser estraçalhado, estuprado, morto. É uma coisa complicada. Tá certo. Aí criam-se as grades e ele vai se divertir lá com, chamavam de babá, a babá eletrônica, que era a televisão, agora... Tudo bem, eu reconheço isso. Mas isso não é desculpa para o cara não estudar, não. De jeito nenhum. Entre outras coisas, um exemplo, né, eu almoçando em família, notei uma mesa ao meu lado que por mais de 40 minutos, 4 pessoas da mesma família, pai, mãe, o que parecia ser seus filhos, os 4 o tempo inteiro no celular. E os filhos, claro, com maior intensidade, a ponto de não pararem de mexer no celular, nem mesmo no momento de pedir
algo do cardápio. Então a mãe ficava, filho, larga isso aí só para ver aqui. Isso é uma doença, rapaz. E aí eu te pergunto, não é a questão de não ir para a rua brincar só, né? Mesmo quando eles estão em família, num restaurante, a família não consegue muitas vezes impor limite. Eu vi um casal que me pareceu, comentei aqui no programa, que parecia ser de namorados, Tiago. Os caras não se falavam o tempo inteiro num restaurante. Tchaca, 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 tchaca. Ah, socorro. Pois é. Socorro. Eu acho que o uso, ele é muito bacana e legal. Eu brinco que eu conquistei a minha esposa com WhatsApp e não tinha celular. Porque quando frequentava a faculdade, ela da mesma faculdade, o meu WhatsApp era escrever no caderno uma mensagenzinha e passar para trás. Ela escrevia, passava para frente. Ela escrevia, era o WhatsApp, só que não era via celular. Né? Então, o WhatsApp não é o problema. É a forma do uso e a intensidade é que sem passa dúvida. Aliás, os grupos familiares do WhatsApp que você está falando aí são hoje muito mais e mais comuns, né? Todo mundo tem. Isso ajuda na conexão de gerações, na sua visão? Ou, de alguma forma, melhora esse convívio entre pais e filhos, ou há controvérsia? Até a página 5, né, Oni? É mais uma maneira de se manter conectado, claro. Né? Então é muito interessante que quando a família tem um grupo no WhatsApp, eles possam compartilhar em tempo real o que está acontecendo, trocar uma ideia, uma informação, uma brincadeira, um convite. Mas quando ele substitui a relação é um problema. Então assim, eu deixo de encontrar com o fulano da família, porque eu já encontro com ele no WhatsApp, eu já falo com ele no WhatsApp. Eu vejo hoje famílias discutindo com os filhos questões importantes, muitas vezes, dando bronca, tentando impor limite por WhatsApp. O filho no quarto, a mãe na sala. Então, aí não é o grupo familiar que é o problema. Ele pode até ser uma ferramenta bacana, mas é como eu uso essa ferramenta que passa a ser um problema. Quer dizer, os caras estão fechados dentro das suas próprias realidades. Isso é o fim do mundo. Agora, como mostrar que essa realidade lá fora pode ser mais interessante? Você tem uma fórmula para isso? Olha, eu não tenho uma fórmula, mas eu diria que uma boa maneira da gente entender esse mundo lá fora mais interessante é começar a partir dos adultos, entender que há um mundo lá fora mais interessante. Eu vejo os adultos vendendo um mundo lá fora que não é interessante. É o mundo do perigo, é o mundo do problema, é o mundo da dificuldade, é o mundo do... Então, talvez um bom começo seria os pais começarem a enxergar lá fora um mundo bacana e com isso trazer uma referência, né? Dizer, olha, existe uma convivência legal. Quando a gente vai até o restaurante, pode ter algo de bacana na nossa convivência que vai além do seu WhatsApp, do seu joguinho, do seu celular que está lá dentro, né? Eu acho que a partir daí, a hora que os pais começam a entender que há um mundo bacana lá fora, talvez os jovens comecem a perceber que esse mundo existe mesmo. Por enquanto, eu percebo os pais no caminho contrário. Você é feliz agora que você não trabalha, você vai ver só quando você tiver que trabalhar. Você é feliz agora que você só tem professor, e quando você tiver chefe, você vai ver só. Eu não quero crescer mesmo e ir para o mundo, não. Me deixa quieto aqui na frente da internet que eu sou mais feliz. Essa visão absolutamente correta. Tiago, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Tiago Tamborini sabe tudo dessa história e eu tenho a impressão de que você ficou mais orientado agora, porque não é possível que você não tenha entendido que um profissional que mexe com a cabeça da gente e fundamentalmente das crianças possa estar errado. Eu concordo contigo em todos os gêneros. Obrigado, querido, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Volte mais vezes.